O autismo foi descrito pela primeira vez no artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, em 1943, pelo médico austríaco Dr. Leo Kerner. É um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. De acordo com estudos recentes, o autismo seria 4 vezes mais frequente em pessoas do sexo masculino. O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, credos ou classes sociais. A prevalência do autismo é de 1 em cada 150 casos, ou seja, que de cada 150 crianças nascidas, 1 teria autismo. As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e provavelmente de origem genética. Além disso, admite-se que possa ser causado por problemas relacionados a fatos ocorridos durante a gestação ou no momento do parto. O autismo não é uma condição de tudo ou nada, mas é visto como um contínuo que vai do grau leve ao severo, podendo ser a dificuldade de comunicação, a dificuldade de sociabilização e a dificuldade no uso da imaginação. O diagnóstico de autismo é feito basicamente através da avaliação do quadro clínico. Não existem testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo. Por isso, diz-se que o autismo não apresenta um marcador biológico. Então, o autismo, há várias formas de defini-lo. Isso vai depender necessariamente, vamos dizer assim, de qual teoria você vai, vamos dizer assim, ter como referência. Então, a gente pode denominar, conceituar o autismo desde a, vamos dizer assim, da neurologia, como um transtorno de base neurológica, até a psicanálise como, vamos dizer assim, uma questão de uma falha na constituição subjetiva. Ou seja, a gente pode ter vários tipos de conceitos para o autismo. Mas é importante a gente poder perceber que nesses vários tipos de conceito existe, vamos dizer assim, algo em comum, que é justamente essa questão que há um prejuízo no desenvolvimento do sujeito. Ou seja, a criança ela começa a apresentar várias manifestações sintomáticas que vão necessariamente ocasionar complicações no seu desenvolvimento. Ou seja, o que a gente considera como desenvolvimento ou como constituição? Na interação social, no reconhecimento do outro, na questão comportamental. Então, independente, vamos dizer assim, da teoria, é importante atinar que essas convergem justamente para perceber que há esse, vamos dizer assim, essa falha, essa abertura, essa questão aí que se coloca no desenvolvimento do sujeito. O diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico que a gente considera clínico. O que é um diagnóstico clínico?
É um diagnóstico no qual a gente faz observações tanto no sujeito, que está sendo ali alvo da nossa atenção, como também com a família. A gente faz entrevistas, né, que vão dar, vamos dizer assim, base para que a gente possa colher os dados, o conjunto de dados, porque o autismo, ele não é necessariamente um sintoma que a gente pode diagnosticá-lo, nem também é um diagnóstico que a gente tem necessariamente por exames, tipo laboratoriais ou de marcadores biológicos. Então, o diagnóstico dele é clínico, fazendo observações em que existem duas situações que a gente pode considerá-las fundamentais para o diagnóstico do autismo. Como a gente falou no seu conceito, que é um problema que se dá justamente na constituição do sujeito, no seu desenvolvimento, então, e que isso acarreta complicações na sua interação social e comportamental, né, principalmente. Então, o diagnóstico a gente se baseia nas relações que o sujeito estabelece como social, na sua interação social, ou seja, se esse sujeito ele consegue aceitar a presença do outro, que esse outro toque nele, olhar no olho do outro, suportar certos, vamos dizer assim, sons, ruídos, né? E como também, se ele, na questão comportamental, se ele não apresenta uma tendência fixa, rígida com rotina, se ele não apresenta comportamentos estereotipados, né? Então isso são indícios, né? São manifestações sintomáticas que a gente chama, fenômenos que, claro, a gente não pode dizer que toda criança que apresentar isso necessariamente ela tem o autismo, mas que a gente tem que, a partir desse conjunto de dados, a partir da observação da criança, a partir da entrevista com os pais, poder sim fechar esse diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico, como a gente viu, né, como é possível realizá-lo, e que esse diagnóstico para o tratamento, assim, em qual idade? Geralmente a partir da mais tenra idade, 2 anos e meio, 3 anos, já é possível fazer um diagnóstico dessa situação, certo? Por quê? Porque a partir dessa idade, a gente já vai observando a partir de pequenas manifestações sensoriais da criança, porque nesse momento a criança nessa idade ela é basicamente sensoperceptiva, né? Então assim, ela vai responder necessariamente a estímulos, tipo olhar no olho, apontar com o dedinho, quando a gente chama ela virar no rosto. Então geralmente esses pequenos estímulos, que são estímulos que para a idade dela são grandes situações, né, porque ela está começando a interagir com o mundo, então ela não consegue responder satisfatoriamente. E quando ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai observando que outros estímulos que são solicitados, tanto no comportamento, né, quanto na interação social, ela também não responde de maneira satisfatória, certo? Então, o tratamento para essas situações, ele, dependendo necessariamente de que forma essas manifestações sintomáticas elas se apresentam, né, vamos dizer assim, de que maneira ela traz prejuízos significativos para o sujeito, como para a família e tudo mais, esse tratamento ele pode incluir a parte medicamentosa e a parte terapêutica, né? Que inclui nessa situação uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar que essa equipe ela pode estar necessariamente em um local só, em uma clínica só ou em um serviço só. Na rede pública nós temos os CAPs infantis, certo? Como também a criança ou o adolescente ou o adulto, ele pode ser tratado a partir de várias especialidades, mas em cada um num local específico. Não existe o remédio para o autismo, não tem remédio para o autismo. O que tem são medicações que são utilizadas para determinadas manifestações sintomáticas que você dá para que o médico passa para o autista e que isso tem necessariamente um efeito apaziguador nisso, né, e de estabilizar o sujeito. E as outras situações são, vamos dizer assim,
terapias, né, a parte psicoterapêutica, com psicólogo, a questão às vezes com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, que vai fazer com que o indivíduo possa trabalhar, vamos dizer assim, essas suas angústias frente a outras, dificuldades que ele tem, né, de poder suportar a presença desse outro. Meu nome é Kaline, eu sou mãe de Pedro Lucas, diagnosticado com autismo e surdez profunda. Foi diagnosticado com 3 anos, porque ele também nasceu surdo profundo, né? Com um ano e um mês foi feito um implante coclear, só que a gente viu que não estava dando o resultado que era para dar. Então eu procurei uma neuropediatra, e aí a gente fez acompanhamento, né? Depois de 1 ano de acompanhamento foi que ela foi fechada, ele já estava com mais de 3 anos. Ele, com relação ao acompanhado depois de 3 anos, que foi justamente quando foi diagnosticado. Aí eu procurei ajuda, a neuro começou a me indicar alguns tratamentos que ele teria que fazer, que é terapia ocupacional, fono, psicoterapia e também a psicopedagoga. Bom, é assim, de certa forma, a gente já estava percebendo que tinha algo a mais, né? Pelo menos eu acredito que a gente ainda sofreu mais quando descobriu a surdez, porque não estava preparado. Com relação ao autismo, foi um choque, mas que a gente já sabia, já estava desconfiando pelas coisas que ele fazia que não era. Né? Então, mas até agora, assim, ainda é difícil, né? Ainda é difícil aceitar, tanto eu como o pai, como toda a família. Mas que a gente vai superando e vai. Na rede municipal, na escola Niná. Desde quando ele começou a estudar, que foi na rede municipal. Primeiro na creche, aí agora ele já foi pro primeiro aninho, aí estuda lá. Ele tem uma professora auxiliar também, desde o primeiro ano que ele começou a estudar, que ele tem a professora auxiliar. Só teve 1 ano que eu tive problema, que eu tive que ir na secretaria algumas vezes, porque não tinham mandado, né? Tava para mandar, aí teve 1 ano que ele começou a estudar, depois de quase 2 meses, que já tinha começado as aulas. Para dizer a verdade, ainda não. Porque eu não sei se é porque também as crianças da mesma idade dele, né? A gente costuma dizer que criança não tem preconceito, é verdade. Pelo menos nesse sentido eu vejo muita ajuda. Quando eu chego assim com ele, eles correm, vêm, abraça, pega na mão, pega a bolsinha dele, eles mesmo colocam na cadeirinha. Então, acredito que quando crescer, que a gente sabe que infelizmente, né, ainda tem muito preconceito, que ele vai sofrer algum tipo de preconceito, mas enquanto está pequenininho ainda não. De limitações, assim, ele não se concentra, ele não tem concentração, ele é sempre muito agitado, né? Também tem a questão das questões fisiológicas dele, né? Xixi, cocô, também ele ainda usa fralda, né? Tem 6 anos ainda usa fralda por conta disso. E potencialidade, assim, a gente percebe que ele gosta muito de montar, né? Montar pecinhas, montar bloco, ele gosta muito disso. Né? Então, a principal coisa que ele aprende com facilidade é isso, né? Abrir as coisas também que ele quer, como beber água, ele também já consegue, né? Se alimentar, ele também se alimenta sozinho. Então, ele tem essas potencialidades, mas as limitações mesmo é a concentração, que ele não tem, ele não escreve nada ainda, né? E essa questão do uso do banheiro também, que eu ainda não consegui.